Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, lição de hoje, lição de número 2, e é claro, a mesma traz aí um título maravilhoso, falando sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Para ser mais exato, a deturpação da doutrina bíblica diante do pecado, com toda a propriedade. Vamos falar sobre isso, diga-se passagem, é uma lição muito importante. Mas antes de começar, deixar aqui pautas, aplicações para os nossos lindos e perfumados e perfumadas professores do nosso ministério e amigos que nos acompanham aqui no canal com toda a propriedade, meus agradecimentos. Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. A Ele a honra, a glória, o louvor e a exaltação para todo sempre. Depois aos nossos professores aí, é claro que são motivos e razões pelos quais nós voltamos. Também meus agradecimentos a vocês, claro. Nossos lindos e perfumados líderes aí à frente da nossa EBD, Adelve, Deise, Ricardo, as secretárias que os ladeiam aí, nossa irmã Luciana, nossa irmã Célia, beijo no coração de vocês, nosso pastor presidente, pastor José Carlos, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Pois é, e é claro, não posso deixar de agradecer a vocês que nos acompanham aqui no canal, pois é, vocês que nos acompanham, são inscritos, e aqueles que não são inscritos, aproveita para se inscrever. Bom, eu venho aqui na verdade pedir aquele seu like com toda a propriedade, e até costumo dizer, a presença de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é o seu like. Pega esse dedo abençoado, já deixa um like. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui até o final. Então, como disse na semana passada, já chama a turma aí, senta no sofá, prepara a pipoca e vamos para mais uma lição. Vamos lá, lição de hoje, como já disse para vocês, ela traz aí o título, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E como acabamos de frisar aqui, diante do pecado. Pecado esse que está muito, mas muito avultado, principalmente não só na nossa sociedade, mas a nível de mundo, Ou seja, o nosso planeta Terra está aí sendo maculado, vilipendiado com toda a propriedade pela essência do pecado, principalmente nesses últimos dias, onde a onda da lacração tem se avultado de forma assustadora. Pois é, imagens que são verdadeiras aberrações são tidas como normais, são tidas como culturais, e imagem onde apresenta o modelo da família, o pai, a mãe, uma criança, está tudo errado. Pois é, estamos vivendo num mundo totalmente louco, como eu costumo dizer, ou seja, estamos vivendo uma esquizofrenia geral a nível de mundo. Pois é, mas nós precisamos manter a sanidade, precisamos manter a direção, precisamos manter o coração, o olhar fixo nos céus, porque Jesus disse que quando estas coisas começassem a acontecer, próximo estaria a sua volta, a sua vinda, próximo está o arrebatamento da igreja. Então, quanto mais aberrações, quanto mais barbaridades, quanto mais avultamento do pecado, quanto mais o pecado cresce, mais a gente se aproxima do céu. Então aqui fica já um alerta. Quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima, Jesus está voltando, não perca o foco, fique ligado, ok? Bom, vamos para a nossa lição, que é o que interessa, Bom, o texto áureo da nossa lição, ele está pautado aqui em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 20, e diz-nos o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Olha que coisa interessante, Nenhuma obra da carne vai ser justificada diante de Deus. Não adianta querer fazer caridade, ter um coração bonzinho, se lá dentro a essência do pecado macula a tua espiritualidade,
denegride a tua imagem diante do Todo-Poderoso. Não adianta. Então, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras. Pois é, continuando, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Não adianta, né? Os homens querem aí surrupiar as leis, querem mudar as leis, mas a lei, ela tem aquela coisinha dentro dela que é a correção daquilo que está errado. Então a lei acaba mostrando o que precisa ser seguido, obedecido, seja ela a lei bíblica ou seja ela as leis instituídas pelas sociedades. Toda lei tem lá o seu papel, tem lá a sua obrigação. Pois é, e no contexto Bíblia, a lei de Deus para nós é a sua palavra. No Antigo Testamento era a Torá para os judeus, né? Além disso, tinham lá os compêndios dos profetas, né? Os livros sagrados, com toda a propriedade para serem obedecidos. Essa era a lei do Senhor. Mas para nós, servos do Senhor, igreja, tá? A nossa lei continua sendo a palavra de Deus com toda a propriedade, a graça salvadora de Jesus, a fé que nutrimos, a esperança que temos e a obediência que é muito importante. Então isso para nós é fundamental, ok? Vamos lá, continuando aqui, a nossa verdade prática diz o seguinte: o pecado de Adão arruinou a humanidade. Olha que coisa, que tenso isso aqui, né? O pecado de Adão arruinou a humanidade, arruinou, literalmente. Nós estamos vivendo hoje aí uma ruína assustadora por conta dessa situação ocasionada por Adão. Pois é, se Adão soubesse o que ele iria causar no mundo, ele teria obedecido, né? Mas vamos lá. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Claro, ainda bem que temos Jesus para regenerar, para restaurar, para trazer de volta o homem perdido ao altar da adoração. Pois é, ainda bem que temos Jesus. Nenhum líder religioso nesse mundo tem o poder salvífico de Jesus, né? Não tem, não tem. Nenhuma escritura aparentemente sagrada tem o avultamento que a Bíblia tem. Não tem, não. Não adianta querer comparar livro tal, livro A, livro... Não adianta. A Bíblia é incomparável. E é por causa dessa imutabilidade incomparável que alguns loucos não conseguem entender a sua veracidade. Tem aí até sugestões, né, de pessoas descabidas, sem conhecimento, sem noção da veracidade da Bíblia, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. O sangue de Jesus tem poder. Quem é você para falar isso? Mas vamos lá. A nossa leitura diária aqui, senhoras e senhores, traz para a gente aquelas descrições maravilhosas. Na semana passada eu acabei ficando bem preso, mas muito preso na leitura diária. E eu acho que não vai ser diferente na lição de hoje. Não vai ser. Deixa eu só aqui centralizar para vocês aonde que nós colocamos, né, as pautas apresentadas da lição de hoje, principalmente aqui dentro dessa parte que nós chamamos aí de leitura diária. Pois é, na verdade quem chama, né, é o autor que redigiu, mas a gente acaba acompanhando aqui. Vamos lá. A nossa leitura diária, eu tomei a liberdade também, como fiz na semana passada, de colocar aqui algumas observações. Vamos lá. Pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é transgredir a lei de Deus. É a primeira apresentação aqui, né? Pecado é transgredir a lei de Deus. Aí eu coloquei do lado uma perguntinha: o que é transgredir? Né? Ou o que é transgressão? Tomamos a liberdade de antecipar o assunto e colocamos ali, sim, transgressão, transgredir, enfim, é a ação, né, de infringir, de ultrapassar o limite de alguma coisa. Violação, infração. Olha só, isso é somente algumas, né, das representações significativas desta palavrinha transgressão. Então percebe-se aqui logo de início
o quão essa palavra aqui, né, ela é perigosa, perigosa. Transgredir, infringir, ultrapassar, né, violar, infringir. Que coisa, né? Bom, desta forma, continuando aqui, esse tipo de expressão é o ato de pecar violando os conceitos bíblicos em relação a. Aí a gente vem aqui, né? A pureza, olha só, a pureza, degenerando o ser humano, levando aos mais baixos níveis de podridão física e espiritual. Pegou? Isso é muito importante. Bom, continuando aqui dentro dessas apresentações, sim, assim sendo, o pecado é uma transgressão séria. Suma, o pecado é uma transgressão séria. Quer ver Bíblia? 1 João 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado, olha só, qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Que coisa terrível, né? Observe que nós colocamos ali. Assim sendo, o pecado é uma transgressão séria. Perceba que aqui, né, logo no início, quando a gente fala de transgressão, né, infração, violação, dentro do contexto Bíblia, essa expressão ganhou a tonalidade de iniquidade. Vamos falar sobre isso. Mas como o pecado chegou no seio da raça humana? Vamos lá. A segunda descrição ele coloca aqui: o pecado de Adão passou a toda a raça humana. Colocamos ali como o pecado chegou até no seio da raça humana. Uma pergunta, né? A violação do jardim, no enredo entre a serpente e Eva, senhoras e senhores, nasceria ali, pois é a primeira transgressão no reino, mundo dos homens. Então, depois disto, o pecado de Adão passou a toda a raça humana, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12, que é o que ele coloca aqui para a gente. Mas após ver sua criação caída, isso aqui é interessante, né? Mas após ver sua criação caída, o que faz Deus? Deus apontou, olha só, um meio de resgate. Onde que a gente vê? Gênesis 3,15. Da semente da mulher haverá de nascer um. E esse que vai nascer da semente da mulher, ele vai pisar na cabeça da serpente. Pois é, está escrito lá, dá uma lida. Pois é, vale a pena. Vamos lá, esse resgate tornaria, olha só, melhor, vamos consertar isso aqui, tomaria forma na pessoa do Redentor. Quem é o nosso Redentor? Sim, claro, Cristo. Veja bem, em Cristo o pecador, perceba isso aqui, o pecador torna-se uma nova pessoa, uma nova criatura, ou seja, nós colocamos aqui em evidência a palavra transgressão, que veio a se tornar violação, que veio a se tornar iniquidade, que entrou no seio da raça humana, né, bagunçando ali a sanidade de Adão e Eva, mas ao mesmo tempo encontramos aqui o nosso Cristo como aquele que veio restaurar a humanidade perdida no pecado. Bom, vamos lá. Isso é só para você ter uma ideia do que a gente tem aqui dentro dessa leitura diária. Bom, esse resgate tomaria forma, como já disse, em Cristo, o nosso Redentor. Mas vamos lá. Após resgatado por Jesus Cristo, salvo, olha o que a gente precisa fazer. O cristão precisa praticar uma coisinha chamada santidade. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque santidade a gente sabe que está acoplado aí ao sentido de separação. Pois é, só que quando a gente faz uma análise mais profunda, nos apropriando aí dos originais, a gente acaba descobrindo, que santidade não é só separação, é separação
dedicação e consagração. Perceba a seriedade dessa palavra, e é uma coisa que precisa ser praticada por cada cristão. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o reino dos céus. Está escrito na Bíblia. Pois é, e continuando aí, o cristão precisa praticar a santidade, pois a mesma é um princípio, olha só, ético e moral, tá? Da fé cristã com toda propriedade. Está escrito aí, ele colocou, né? Está aqui na nossa leitura diária. Primeira carta a Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15. Mesma expressão que nós encontramos em Levíticos, capítulo 11, versículos 44 e 45, quando Deus chama o povo, diz, né, para o povo se santificarem, porque Ele é santo. Essa mesma expressão é usada pelo apóstolo Pedro no Novo Testamento em relação à igreja. Opa, isso aqui é muito bom. Vamos lá? Pois através... Desculpa, deixa eu voltar aqui, centralizar. Ah, sim. Vamos lá. Sim, como cristãos, a prostituição não pode macular tanto a nossa vida quanto a nossa sexualidade. Veja bem, por que eu preciso ser santo, praticar a santidade? Porque aqui, observe que a sexualidade nesses últimos dias tem se tornado uma coisa assustadora. Pois é, a violação da sexualidade tem sido uma coisa tosca, doida, né? Fica até meio assim para falar sobre isso, né? Mas eu sei que é importante, a gente tem que falar. Mas é tanta coisa que a gente vê por aí, ó, as opções sexuais, né? Algumas chegam, sabe, causar certa ojeriza, pois é. Mas enfim, né? A prostituição não pode macular a nossa vida espiritual. Não pode e acaba maculando, né? Só Jesus na causa. Pois através da sexualidade, o mesmo tem um nicho gigante de ataques e brechas. Olha só. Pois através da sexualidade, o mesmo, o pecado, tem um nicho adverso, gigante, grande, de ataques. Pois é, brechas fornecidas faz com que eles se avultem. E nós temos aí nesse mundo brechas após brechas, né? Hoje em dia a sexualidade está tão doida, né, que você não sabe. Tem pessoas que se apresentam como pansexual, como ultrasexual, como não sei o que sexual, como... Ah, meu Deus do céu, é tanta coisa, tanto nome novo, né? Entendeu? Binário, não binário, não sei mais o que. Gente, que é isso? É uma loucura isso, né? É o que eu falo, é uma esquizofrenia, porque não tem lógica, não faz sentido esse tipo de argumento que as pessoas usam para justificar as suas práticas, por mais levianas que sejam. Não tem, não adianta, tá? Então, através da sexualidade, vê-se um nicho gigante de opções adversas, cada uma mais louca que a outra, né? Meu Deus do céu. Vamos fechar então aqui com a última descrição, tá? Continuando aqui no que eu estava falando, por isso devemos estar atento, vigilante, olha só, em todo o tempo, atento e vigilante em todo o tempo, tá? Afinal de contas, o nosso corpo é visto como morada do Espírito Santo, que é a última descrição aí do sábado. Sim, se o meu corpo é morada, templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele, eu preciso preservá-lo, eu preciso mantê-lo, e para mantê-lo eu preciso manter a sanidade, e para manter a sanidade eu preciso cuidar deste órgão sensível chamado coração, onde rege as emoções e sentimentos. Pois é, então vamos cuidar, né? Vamos cuidar, porque às vezes, mesmo cuidando, ainda nos tornamos vítimas. Imagina se não cuidar, né? Então, continuando aqui, saindo aí então da nossa leitura diária bastante prévia, bem sucinta, né? Desculpa, bastante expressiva, Vamos lá? A nossa leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 3, versículos 9 a 20, tá?
Nós temos aqui uma quantidade de versículos muito maior do que tivemos na primeira lição. Então, obviamente, percebe-se que eu não vou ler, vou deixar por conta de vocês, tá? Mas só para constar, nós temos aqui dentro dessa leitura algumas observações muito boa, tá? Você, professor, o aluno que vai estar assistindo essa lição, não faça como eu, leia, eu já li, tá? Eu não vou ler aqui agora porque eu quero ganhar tempo, mas eu já li ela, tá? Ela tá ótima, merece a sua atenção. Você está estudando, então você vai ter que ler, não tem jeito, tá bom? Mas saindo daí, então, a gente chega dentro dos nossos objetivos. O primeiro deles aqui, expor o ensino bíblico da natureza. Olha só, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo, pontuar teologias modernas que derivam que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Que coisa, né? Teologias modernas, pastor? Tem um monte delas aí. E diga-se de passagem, meu Deus do céu, chega a ser assustador, né? Agora há pouco, aquele pastor que está sendo acusado, está sendo aí apontado, né, praticamente, nego pedindo a prisão dele, porque ele falou meia dúzia de verdades. Ele não falou mentira, ele falou verdade. Teve até outros pastores aí, ditos pastores, porque eu não considero isso como pastor, se levantando contra ele, e de forma bastante violenta em suas expressões. Que coisa, né? Não está na hora da gente ficar aqui colocando brigas, não, está na hora da gente orar pela nossa nação, pedir a Deus misericórdia pela nossa nação. Eu sei que temos aí alguém que a gente que não gostaria de ter, mas infelizmente a gente precisa continuar orando pela nossa nação, porque a gente não sabe, e precisa orar pelo povo, principalmente porque o povo é o que mais sofre, ok? E aí fica essas briguinhas idiotas, né, na internet, via podcasts, via não sei o que, via isso, via aquilo. Pouca vergonha. Eu acho que essas pessoas que se dizem pastores, que abrem a boca para falar mal de uma pessoa, né, de um homem de Deus, que está aí divulgando verdades, pelo amor de Deus, né? Pede para sair, vai para casa. Não alopra não estraga o coreto não. Porque a gente disse aqui na semana passada e volta a dizer, não temos que passar a mão no pecado de ninguém não. O problema é que muita gente quer cobrir as coisas, passar a mãozinha, não é assim não. Até parece que Deus está passando a mão por cima do pecado de alguém. Até parece que Deus está dando, Deus está dando corda, tá. Quando ele puxar, não reclama não. Tá bom? Mas deixa eu voltar para cá, porque esse negócio revolta um pouquinho, sabe? Número 3, mostrar as consequências da normalização do pecado. Olha aí. As consequências da normalização do pecado. Eu ouvi, né? A pessoa que autorizou a festa da carne se arrependeu depois, né? Pois é. Bom, se é lenda, se é fato, se é mito, não sei. Mas tu acha que não? Um cara que autorizou, né, a carnalidade chamada carnaval, será que ele não se arrependeu? Porque o que nós temos hoje? Nós temos aí uma carnalidade não só no carnaval, mas todos os dias do ano. Pois é, mas deixa eu voltar para cá, está cada vez pior essas coisas, né? Cada vez pior. Pois é. Então, saindo aqui da nossa introdução, a gente chega dentro do primeiro tópico da lição. E o primeiro tópico traz para a gente a seguinte expressão: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Nos seus pontos de abordagem, o número 1 vai falar sobre a definição do pecado. O número 2 vai falar sobre a universalidade do pecado. E o terceiro vai frisar aí a corrupção total. Pois é, são os nossos pontos de abordagem. Voltando ao primeiro, ele começa dizendo que dentre os termos, para pecado, destaca-se o substantivo hebraico katar, ou katar, né? Que significa errar o alvo. Pois é, olha só, o termo hebraico katar significa errar o alvo. É um dos termos usados, ok? Porém, ele nos apresenta aí o segundo, proveniente
da raiz grega, que é amartia. Amartia, por sua vez, vai representar o erro moral. Então vamos lá. O primeiro, kataá, errar o alvo. O segundo, do grego amartia, olha só, erro moral. Então, utilizando-se dessas duas expressões com toda a propriedade, o autor chega e define de acordo com a Bíblia. A Bíblia define pecado como transgressão. E já até falamos sobre isso, né? Transgredir é violar, é usufruir. Olha só, com toda a propriedade, deixa eu voltar aqui para mostrar, vamos lá. O que é transgredir? Infringir, ultrapassar o limite de alguma coisa, violação, infração. Pois é, infringir a lei é isso, é pecar contra aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, ok? Muito bem. Continuando aqui, a Bíblia chama o pecado de transgressão. Continuando, vamos lá. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Olha o que o autor está sendo bem sucinto aqui, né? A palavra transgressão, pecado, errar o alvo, tá? Ou erro moral. Vamos lá. Ele diz aqui o seguinte: não abrange apenas errar o alvo, tá? Mas deliberadamente acertar o alvo errado. É o que está acontecendo hoje em dia com toda a propriedade. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra, errar o alvo, né? Os supostos erros morais cometidos a todos os instantes por uma massa delirante, esquizofrênica que ama e adora o pecado, que se agarra no pecado. Pois é. E, diga-se passagem, dentro do meio também existe aqueles que estão aí saindo, né, das suas roupagens de santinho, de santo, para se lançarem nesse mundo de loucura e querem justificar suas práticas mais loucas e pecaminosas como se Deus estivesse aprovando. Pois é, que é isso? Estão errando o alvo verdadeiro, acertando o alvo errado de forma deliberada, por vontade própria. Misericórdia. Isso é o que? Desobediência. Isso é o que? Rebelião. Pois é, contra quem? Contra Deus e contra a sua palavra. A Bíblia precisa ser reescrita. Sai pra lá, vai falar besteira lá no quinto dos infernos. Falei. Vamos lá. Pelo amor de Deus, cada uma que a gente vê. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus. Bom, essas pessoas já estão afastadas de Deus. E nós que temos, né, aqui o papel de cuidar, zelar para não errar o alvo também, e não ter a nossa moral deliberadamente destruída, então precisamos conservar a sanidade. Para quê, pastor? Para não pecar diante de Deus e nos afastarmos dele. Porque quem se afasta de Deus, misericórdia. E olha o que o autor coloca aqui para gente. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. Misericórdia. Que o Senhor nos perdoe. Se porventura eu cometi algum erro desse, que o Senhor me perdoe, pelo amor de Deus, de fazer meu irmão pecar. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, não é da tua não, da sua você pede. Misericórdia, o negócio é sério, pelo amor de Deus. E por se omitirem fazer o bem, diz o autor. Bom, estamos quase fechando aqui esse primeiro ponto. Veja o que ele diz aqui. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido o pecado por meio do novo nascimento. Só pode sair o pecado, só pode ser eliminado o pecado só pode sair por meio de Cristo, por meio da regeneração, por meio da obra vicária do Cristo Redentor, com toda a evidência. É a única forma do homem ser regenerado é por meio de Cristo, não tem jeito. Tá? E para fechar o pacote, ele coloca aqui essa reconciliação do homem com Deus, só é possível, fechando, como disse, por meio do Cristo. Pegou? Número 2, a universalidade, essa é um pouquinho menor, eu acredito que a gente vai demorar menos tempo.
Ele começa dizendo aqui que o ser humano ele foi criado sem pecado. Sim, foi. Foi criado sem pecado, foi criado em um estado de inocência, foi. Foi criado em um estado perfeito, pastor? Foi. Dotado de livre-arbítrio? Sim, foi. Tudo isso a gente vê no princípio da criação de Adão. Pois é, Deus criou ele na inocência, na pureza, perfeito. Que coisa, né? Pelo amor de Deus. Porém, esse primeiro homem, Adão, escolheu desobedecer por sua própria conta. Pois é. E o que aconteceu? A sua queda, infelizmente, corrompeu toda a humanidade. O seu lapso, o seu erro, a sua iniquidade, deliberadamente de vontade própria, bagunçou o coreto da humanidade. E hoje, nós sofremos por causa disso. Mas graças a Deus que por meio de um Adão, onde entrou o pecado, o nosso Adão espiritual, Cristo, trouxe a solução, a regeneração, uma oportunidade dos perdidos, afastados, voltarem novamente para o altar da sanidade. Glória a Deus por isso. Vamos lá, continuando aqui. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão. Está debaixo da escravidão, sim, do pecado e da condenação, com toda a propriedade. E não adianta aqui querer passar a mão em cima do pecado, porque a Bíblia declara com toda a propriedade, e eu não posso deixar de falar em hipótese alguma, o salário do pecado é a morte. Está escrito. Não estou mandando ninguém morrer, não. Está escrito, o salário do pecado. Quer continuar no pecado? Que morte é essa? Física? Não, é espiritual, querido. É espiritual. Ok? E além de ser espiritual, é aquela morte eterna, fogo eterno, que é pior ainda. Pois é, não tem jeito. Não adianta acender velinha, vela preta, vela branca, vela de 7 dias. Não adianta nada disso. Não adianta rezar aquilo, missa disso, missa. Não adianta nada. Ah, porque fulano está no purgatório. Que purgatório? Está lá nos quintos dos infernos mesmo. Se não aceitou Jesus, está lá no Hades, ardendo. E não adianta acender velhinha não, porque escrito está que ao homem está ordenado morrer uma única vez e após isso o juízo. O que é isso? O julgamento. Tá? Até porque a doutrina desse purgatório, tá? Ela enfraquece o papel redentor, salvífico de Jesus. Está dizendo que o trabalho de Cristo não serviu de nada. Não serviu de nada. Falei, pronto. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. A cada uma, né? Só Jesus. A lição. Fechando o pacote, ele diz aqui, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser, pastor, pode, eficazmente regenerada. Por quem? Por Cristo, através da sua fé. Então creia, acredite, tá? Você pode ser restaurado, se não é, você pode alcançar a restauração, mas quem é que pode fazer isso em você? Jesus Cristo. Está cansado do pecado? Porque o pecado cansa, sabia? Chega uma hora que você não quer mais, chega uma hora que a tua alma grita dentro de você, ei, psico, estou aguentando mais. Pois é, e aí quando ela grita dizendo que não está aguentando mais, porque você só te satisfaz a carne, pois é, chega uma hora que a alma grita, ela quer algo novo, ela quer alguma coisa nova. Pois é, e quando chegar isso na sua vida, você se sentir cansado, abraça o Cristo, ele regenera. 3, vamos lá, corrupção total. Eu disse que era menor, né? Mas acabei. Mas vamos lá, aqui no 3, essa já não é menor não, mas vamos ver se a gente consegue deixá-la pelo menos um pouco mais sucinta. A corrupção total é o estado, olha que coisa de corrupção mental. Corrupção total. Sabe o que ele está dizendo aqui? Essa corrupção total já atingiu o quê? O teu estado mental. Cauterizou a mente, querido. Atingiu aqui, cauterizou, já era. Vamos lá. E o que vai ser afetado depois que cauteriza a mente, atinge a mente? A tua moral, 0. Baixou.
tá? E a tua natureza espiritual caiu, querido. Pode ter certeza. A corrupção total bagunça o teu estado mental, tá? Viola a tua moral, destrói tua espiritualidade, pelo amor de Deus, e deixa a natureza humana uma coisa horrorosa. É o que você está vendo aí. Isso são pessoas destruídas espiritualmente. A moral já está lá embaixo, mas se acha no direito de impor a lei. Pois é, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Que coisa. Quando a pessoa chega a esse estado, né, deplorável, de corrupção total, o autor diz pra gente que nesse aspecto, nesse sentido, tá, a inclinação para fazer o erro é resultado do pecado. A inclinação para fazer o erro, para cometer o erro, para praticar o erro, já é algo normal. Já é algo normal na vida dessa pessoa, tá? Fazer o errado é resultado do pecado. Vamos lá, por causa da queda, todas as áreas de nós, olha só, áreas de nosso ser foram corrompidas. Que coisa, né? Todas as áreas do nosso ser, todas as áreas foram corrompidas. Ok? Olhos corrompidos, ouvidos corrompidos, boca corrompida, mãos corrompidas, pés corrompidos, coração corrompido. Meu Deus do céu, porque o que você vê é o que atrai, o que você ouve, tá? É o que, pelo amor de Deus, gente, bagunça o coreto, né? As más conversações corrompem os bons, você escuta por onde? Os bons costumes. Deixa eu voltar, né? Senão a gente vai ficar aqui preso, dá vontade, pelo amor de Deus. Bom, e mais uma vez a gente volta a falar aqui, né? Somente por meio de Cristo é possível essa regeneração. Ele coloca aqui, ela só pode ser, essa pessoa só pode ser liberta, só pode alcançar a libertação, tá, do pecado, se for convencida, tá, pelo Espírito Santo. Vamos lá. Jesus disse com toda a propriedade que enviaria o Espírito Santo e ele convenceria, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só ele pode. Se a pessoa não for alcançada dentro dessas três áreas aqui, ele não vai ser convencido jamais que está errado. Então quem é que pode fazer ele ser convencido? O Espírito Santo. Agindo aonde? Na justiça, no pecado e no juízo, mostrando essas três realidades. E se caso a pessoa chegar a reconhecer isso, vai ser regenerada sim. Bom, sem a ajuda divina, senhoras e senhores, né? Sem a ajuda divina, ninguém, digo eu, ninguém pode ser transformado. Ninguém, não adianta ir buscar autoajuda aqui, no livro tal, no livro fulano, não adianta. Sem a ajuda divina, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda do Cristo, não adianta, não existe transformação, ok? Mas se eu aceitar o meu eu e aceitar ser convencido, aí sim eu vou ser transformado, ok? Muito bem. Ele continua dizendo, ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado, ok? Vamos lá. O livre-arbítrio, o direito de escolha, precisa ser restaurado nessa pessoa. Por quê? Porque automaticamente uma pessoa que já foi corrompida totalmente, né, já se entregou totalmente ao pecado, ele acha que está livre, porque ele tem liberdade de fazer o que ele quer em relação ao pecado. Mas na verdade ele não está livre, ele está preso, está aprisionado, ele é cativo do pecado. E como eu disse, chega uma hora que essa prisão acaba ocasionando uma certa ojeriza em você mesmo, e você anseia por liberdade, porque quem está preso quer ser livre, e o pecado ele é uma prisão avassaladora, ok? Bom, e como é que eu saio dessa prisão? Aceitando ser convencido, tá? Me convencendo de que a minha justiça não é capaz de fazer o que a justiça de Deus
pode por mim. Me convencendo de que o pecado é o salário do pecado que vai me levar à morte. Me convencendo de que eu só serei livre do juízo eterno se aceitar o favor, a graça e a misericórdia que me é oferecida, me dada sem eu merecer. Pois é, isso é tremendo. Pois é. Bom, terminando então essa parte aqui, só para a gente concluir, tá? A capacidade de arrepender-se é importante na vida desse pecador, tá? E reconhecer que depois que convencido pelo Espírito Santo, ele pode literalmente vivenciar uma libertação, tá? Ocasionada em sua vida pela misericórdia do Cristo, ok? Porque Jesus é quem nos liberta com toda a propriedade, tá bom? Bom, o pecado macula, fechando aqui o pacote, o pecado macula, o pecado ele denegride a criatura, tá? E faz com que essa criatura venha distorcer a verdade, tá? Para não se achar culpada. É o que nós estamos vendo aí, né? Algumas pessoas, como eu disse, repito, volto a dizer com toda a propriedade, em meio às suas exegeses pessoais, estão aí deturpando as veracidades da Bíblia para justificar as suas práticas em meios ditos cristãos. Pois é, e o que é mais terrível nisso aqui é que essa pessoa, além de estar cometendo um pecado grave, ela está levando outras pessoas a cometerem e a permanecerem literalmente naquele pecado grave. Isso é ruim. Isso é ruim, né? Hoje em dia é o pecado contra a natureza, né? Mas está escrito na Bíblia que os homens, né, amaram mais a criatura do que o Criador. Eles se inflamaram entre seus corpos, entre si, homem com homem, mulher com mulher e vice-versa. Está escrito na Bíblia. Tá? É por isso que alguém está dizendo, tem que ser reescrito. Ai, Jesus! Isso é lindo demais. Vamos lá. Tópico de número 2. Eu não vou nem dar continuidade, né? Tópico de número 2, as teologias modernas. Vamos lá? Vamos lá. Ponto de número 1, teologia do pecado social. Essa é boa, né? Teologia da libertação. E a última, liberalismo teológico. Vamos ver se eu consigo ser rápido aqui. Bom, teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, Colômbia, e Puebla, 1979, México. Pois é, a teologia do pecado social remonta aos concílios, traz de volta a pauta que foi apresentada nesses concílios. Vamos lá. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. O pecado só existe por causa da injustiça. O pecado só existe por causa da desigualdade. O pecado só existe por causa da pobreza. É. Gente, que mentalidade fraca é essa? Esse povo não lê Bíblia, não? Aí me faz um concílio para tratar sobre isso, alegando que o motivo do pecado é a pobreza? Então é pecado ser pobre? Que coisa, né? E aí, por eu ser pobre, eu vou cometer injustiça? E aí, porque eu não me enquadro entre as igualdades, eu sou desigual, eu sou pecador? Que isso? Falácia, pobreza isso aqui, pobreza de argumento. Misericórdia, nada a ver. Mas uma coisa que a gente precisa observar é que muitos, infelizmente ainda no nosso meio, acreditam que a humildade tem que ser mostrada com trapos. Não, não é isso. Não é isso. Tá? Confunde humildade com pobreza degenerada. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Então isso aqui não tem nada a ver com o que ele está dizendo.
Dessa maneira, a redenção do pecado não pode se não se restringe. Olha só, dessa maneira a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar de questões sociais. É incrível isso aqui, gente. Não, é incrível isso aqui. Isso aqui é lindo demais, né? Não pode, só pode ser. Olha que coisa. De maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Ué? Então quer dizer, tudo bem, né? Pobreza, né? Desigualdade, injustiça é social. Então, se eu tratar da área social, eu consigo regenerar esse pecador. Até parece que é assim. Semana passada eu falei muito, né? Deixai a mentira e seguir a verdade. Não, eu falei isso numa pregação. Deixai a mentira e falai a verdade. Segue a verdade, querido. Deixa a mentira, segue a verdade. Foi na gravação, sim. Deixa a mentira, segue a verdade. Então, se o pecado é ocasionado pela pobreza, pela desigualdade e injustiça, obviamente, se o cuidado social eu consigo consertar essas pessoas. Parece quantas obras sociais nós temos aí e as pessoas continuam errando. Quem trata do pecado, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é a ação social de ninguém, não. Não é a Associação dos Alcoólicos Anônimos. Até dá jeito, até conserta algumas pessoas, mas o que faz essa pessoa ser regenerada, veja bem, regenerada, restaurada, ela vai arrancar de dentro de si aquilo que a fazia pecar, é o Espírito Santo que faz isso. Falei. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Que coisa horrorosa, gente. Olha só esse tópico aqui, a teologia do pecado social. Vamos lá. Se as pautas é pobreza, injustiça e desigualdade, então eu tenho que cuidar do lado social para poder consertar essas pessoas. Eu tenho que atingir a área econômica para cuidar dessas pessoas. Então, se eu trabalho dentro do nível econômico, dentro do nível social, eu vou conseguir tirar essas pessoas da desigualdade, vou consegui-las tirá-las da pobreza, que é um dos temas tão falados, né? Tão avultados, pelo amor de Deus. E elas vão deixarem de serem injustiçadas, estão consertadas. Não precisa da regeneração do Espírito Santo. Não precisa serem convencidas de que são pecadoras. Mas a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Independente de ser pobre, ser rico, ser negro, ser branco, ser baixo, ser alto, asiático. Enfim, todos pecaram e estão fora. Estão destituídos, estão afastados. Se não se convencerem do seu pecado, se não se convencerem do seu erro, querido, leva a mão não. Leva a mão não, tá? Não leva a mão não, mas não tem céu para tu não. Não tem restauração econômica não. Não tem restauração social não. O negócio aqui é Cristo. Pelo amor de Deus. Cada coisa, né? Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui. Olha o que ele diz aqui. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural. Mudança. Vamos mudar aqui, porque quando eu falo de pobreza, de injustiça, de desigualdade, quando eu acoplo aqui que eu posso consertar por meio de uma economia, por meio de uma área social, uma obra social, né? Então, o que eu faço? Eu separo o pecado original do seu estado de natureza humana, que ocorre lá no Éden, por conta da desobediência de Adão e Eva. Eu tiro isso aqui e coloco como natural, cultural, estrutural. A estrutura. Mas por quê? Porque a estrutura é pobre, porque a estrutura é desigual, porque a estrutura é injustiçada. Tadinho. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pronto, é isso. Que é isso, gente? Cada coisa. Essa lição é boa demais, hein? Forte.
Pelo amor de Deus. Olha o que eu coloco aqui. Tá começando a entrar dentro do que eu acabei de sentir aqui agora, olha só. Então deixa-se de se enfatizar a causa para explorar os sintomas. Vamos lá, vamos tratar aqui. Vamos sentar aqui no meu divã. Vamos lá. Deita aí, vamos tratar. Vamos cuidar. Eu não vou ser pastor agora para cuidar de você, eu vou ser coach. Vamos cuidar aqui da área estrutural. Vamos lá. Jesus do céu! Meu Deus do céu! Então, quando eu começar a cuidar dos sintomas, quando eu começar a tratar os sintomas, porque eu estou vendo aqui o pecado natural como uma doença, né? Deixou de ser pobreza, deixou de ser injustiça, deixou de ser desigualdade para ser doença, né? Pelo amor de Deus! Poxa vida! Vamos lá! Olha o que ele diz, a partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como uma solução para o problema do pecado. Né? Vamos lá. É o que eu falei agora. Se eu cuido, né? Se eu envolvo a parte econômica, trabalho na parte social, tiro da natureza do Éden para a estrutural, eu consigo resolver os problemas. E quando eu faço isso, resolvendo o problema do pecado na vida dessa pessoa, eu simplesmente estou deturpando o ensino da Bíblia. E aí eu volto a dizer, não adianta dizer que é pobreza, não adianta dizer que é desigualdade, não adianta dizer que é injustiça. Porque isso aí existe em todos os lugares. E a Bíblia é muito clara, quando diz com toda a propriedade, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enganoso é o coração do homem. Engana-se quem pensa desse jeito. Porque a Bíblia não tem por inocente aquele que comete o pecado. A Bíblia não tem por inocente quem abraça o pecado. A Bíblia não tem por inocente quem ama o pecado. Escrito está, João disse, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não adianta. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E vamos melhorar. Olha o que ele diz ainda. Aquele que diz que ama a Deus. Eu amo a Deus. Ama a Deus, né? Eu amo a Deus. Mas pratica o pecado? É mentiroso. Falei. Vamos lá, número 2. Teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Rapaz, esse Karl Marx é terrível. Terrível. Mas olha só, a teologia da libertação tem afinidades com o socialismo de Karl Marx. Esses dias eu estava vendo aqui esse podcast, né, de um dito cristão interrogando um jovem cristão evangélico, protestante, né, conhecedor da palavra, e esse elemento também dito cristão, tal, mas que era a favor do socialismo. Foi interrogar o rapaz. Tadinho, levou só de lapada. Coisa linda ver aquele jovem dando lapada. Pá, corte reto. Coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Busca, mas desde quando tu já viu? Vem cá, nossos irmãos lá na Venezuela, o povo venezuelano está liberto? Está oprimido, né? O que querem fazer com o nosso Brasil é liberdade? É oprimição. Porque só funciona para um lado, não funciona para o outro. Desde quando o socialismo, mancomunado com o comunismo, prestou para alguma coisa?
Vê a diferença aí das duas Coreias, Norte e Sul. Meu Deus do céu, uma parece o... Que coisa, um mundo assustador, espantoso. Dá até vontade de você ir para lá. A outra, tu sente até medo de chegar perto daquilo. Pelo amor de Deus. Tem até uma peliculazinha, uma série muito bonitinha, né, dos coreanos, né? Não sei o que o amor escolher, esqueci o nome agora. Que conta a história das duas Coreias, né? De um casal que se conhece, um é da Coreia do Norte, o outro é da Coreia do Sul. Aí você vê a diferença das duas Coreias ali com toda a propriedade. É isso é uma verdade. Mas não é por causa da peliculazinha que eu estou dizendo isso aqui não, é porque realmente é uma diferença absurda. Uma é linda e a outra é feia. Bom, enfim. Deixa eu voltar para cá. Pousando no amor, lembrei. Vamos lá. Bom, ele nasce na década de 70 com Gustavo Gutierrez, Peru, e Leonardo Boff, Brasil. Ou Leonardo Boff. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na negação social para libertar o homem da injustiça social e econômica. Que coisa, né? Olha que essa teologia da libertação alega aqui pra gente. Ela não deve ser encarada como um estudo teológico, tá? Não deve estar pautada dentro desse estudo teológico, ou seja, dentro da doutrina da Bíblia. Não. Porque para libertar os homens, a gente necessariamente não precisa da Bíblia. Está escrito aí. É quase a pauta que vimos, né? Pois é, enquanto a de cima apresenta a pobreza, a injustiça e a desigualdade, aqui a da libertação diz que não precisamos estar centrado nas doutrinas bíblicas para que o homem venha a ser liberto do pecado. É só saber tratar com eles dentro da área social, econômica e cultural que isso pode ser corrigido. Mais uma vez a gente vê aqui a Bíblia sendo colocada de lado, ou seja, é a deturpação da doutrina bíblica em relação ao pecado. Muito bem. Vamos lá. Desse impulso, olha que coisa, desse impulso dessa teologia liberal, surgem cunhos emancipatórios de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Pois é, é tão comum hoje em dia falar sobre isso, né? Tão comum. As redes falam direto, as mídias falam direto sobre o homossexualismo, sobre ideologia, sobre gênero, sobre raça, né? Pois é, tá muito comum hoje em dia. E cada uma das apresentações que a gente vê dentro dessas áreas, algumas chegam a ser estarrecedoras, né? Principalmente quando se fala de raça, né? Querem denegrir a imagem do negro de qualquer jeito, dizer que o negro é mal visto, que o negro é isso, que o negro é aquilo, que o negro não, a sociedade não gosta do negro, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Quando não é o negro, é a mulher, é a feminista. Meu Deus do céu. Antes era o negro, a mulher, agora é o homossexual. Eu falei na semana passada e volto a dizer. Cara, eu não tenho nada a ver com a liberdade, com a opção de sexual de ninguém não. Cada um faz o que quer, o corpo é de vocês fazem o que vocês quiserem. Quer ser homem, seja homem, quer ser mulher, seja mulher. Tá tranquilo, fica à vontade. Quem vai dar conta não é você, não sou eu. Eu vou dar conta dos meus pecados, eu vou dar conta da minha vida. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Eu vou ser julgado segundo as minhas obras. Se eu vou ser julgado segundo as minhas obras, né, o apóstolo Pedro diz... Se o julgamento começa por nós, o que será daqueles que estão lá fora, que ainda não conheceram Jesus, que querem continuar vivendo suas vidas pecaminosas, que querem continuar vivendo suas libertinagens, que querem continuar cometendo seus erros, torpezas, violando a natureza, querem continuar? O que será deles? Bom, cada um vai dar conta de si. O julgamento vai chegar, tá? E não é aquele lá do Supremo não, é de Deus, tá? Porque aquele ali de Supremo é terreno. Nossa, aqui é Supremo inimaginável, incomensurável, que é o de Deus. Que engole aquele dali.
Porque Ele é o advogado dos advogados, Ele é o juiz dos juízes, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Deus dos deuses, Ele é tudo. Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar para cá. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessa influência é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxistas. Meu Deus do céu, gente. Eu preciso explicar isso aqui. As militâncias de hoje, literalmente, né? E a gente vê aqui dentro do nosso cunho, né? Muita gente, pelo amor de Deus. Eu fico horrorizado com o que eu vejo com supostos pregadores pregando literalmente essa teologia. Tem, pior que tem. Eu volto a frisar aqui o cara que atacou o Valadão. Pelo amor de Deus. Um pastor. Misericórdia. Deixa eu voltar para cá. Gente, pelo amor de Deus. Meu Deus. Reduzir a fé cristã por causa dessas militâncias políticas, socialistas e marxistas. Você não pode mais pregar, né? Não pode mais ensinar nas escolas sobre religião. Foi abolido isso. Ou querem abolir. Pois é. Mas pode ensinar, né, sobre ideologia de gênero, né? Pode pegar aquela cartilhazinha lá e ensinar para a criança, pois é, aqueles atos obscenos da sexualidade, ou seja, deturpando a mente da criança antecipadamente, sem deixar ela o direito de ser criança e aprender o que de fato tem que aprender. Eu disse, digo e repito, educação começa em casa, não começa na escola. Pois é, começa em casa. Ah, mas aí a gente elimina o direito da paternidade, os pais passam a ser apenas genitores. E aí nós temos o direito de implantar um conceito na mentalidade dessas crianças. Pois é. E aí com essas séries, filmes e desenhos pecaminosos, onde a gente vê aí, né? Tu é o quê? O burrinho se apresentando, o boizinho lá se apresentando como não binário. O desenho aí apresentando aí, poxa, Jurassic Park. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ah, o sangue de Jesus tem poder. Pegando os heróis, bagunçando os heróizinhos que a gente curtia quando era criança. Agora são heróis transviados. Pelo amor de Deus, gente. Vamos respeitar isso é imposição. Isso não é respeito, não. Entendeu? Ah, Jesus. Chega, dói o coração da gente. Meu Deus, Jesus, me ajuda. Então transforma-se o Evangelho em inconformismo, cristicismo e assistencialismo. Dói, né? Número 3. Liberalismo teológico. Vamos lá. Deixa eu voltar. Após a reforma protestante, floresce o liberalismo teológico. Sim. Depois da reforma protestante, né, veio esse liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. A razão é colocada acima da fé. É por isso que a gente não vê, né, mais aquele avultamento espiritual, até porque muitos, né, que a gente ainda consegue ver estão servindo aí de escárnio, de motivo de zoação, de zombaria. Por quê? Porque não conseguem encarar essa realidade. Vamos lá. Como resultado disso, a inspiração, inerrância, infalibilidade e infalibilidade das Escrituras são questionados. Olha o que ele coloca aqui, gente. Por causa dessa teologia liberal, tá? A inerrância da Bíblia, a inspiração da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia são questionados. Como que isso acontece? Isso acontece, eu falei aqui, né, em aula anterior,
sobre o pastor que abriu a porta para um seminário e os supostos professores bagunçaram a mente dos cristãos que estavam estudando ali, colocando na cabeça deles caraminholas. Pois é, dizendo que você podia até beber, fumar, que céu e inferno são coisas e invenções. Não tem? Tem sim. Tem sim. Tá? Então é isso, fruto de uma teologia liberal, bagunçando a sanidade da Bíblia. Milagres sobrenatural são mitos, não são reais. Isso é tudo invenção. Mas quando o milagre acontece, quebra qualquer coração. Vamos lá. A doutrina da fé, o autor volta aqui a citar o que ele disse na aula anterior, passa a ser reinterpretada e ressignificada. O que é isso? Vamos fazer uma reinterpretação, porque o que interpretamos até agora está tudo fora do contexto. Pois é, é quase quando surgiu aquela teologia, né, da regressão, do movimento G12, do movimento célula. Tá? Quem pratica aí, cada um vai dar conta de si, problema de vocês. Mas o G12, né? Vamos lá, teologia da regressão aqui. Fazia o elemento regredir, aí o elemento saía dali transformado, dizendo que o que ele aprendeu é tremendo, tremendo. O que aprendeu lá é tremendo. Só sabia falar isso. É tremendo. Tudo que eu aprendi até agora, meu Deus, não era nada. Eu aprendi tudo agora. Miserável. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. Tu falou, levou 20 anos, 30 anos na igreja, 10 anos na igreja, e depois que passou por uma lavagem cerebral, vem dizer que agora que tu aprendeu tudo, na verdade tu nunca aprendeu foi nada. Essa é a verdade. Ah, hein? Nunca prestou atenção em nada. Aí vem dizer, agora que é tremendo, é tremendo. Ah, tremendo. Jesus me ajuda. Vamos lá. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecado e mudança de caráter por uma visão progressista, enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Não. Ué, a teologia coach é o quê? É o quê? É o quê? Não, é Bíblia. Bíblia é onde? Eu estou pagando mesmo. Estou pagando para ser tratado. A Bíblia eu não pago nada, não. Eu não pago para ouvir uma mensagem de transformação. Quer? Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Falei. Quero nem saber. Vamos lá. Assim o pecado é relativizado. Relativiza-se o pecado. Gente, não é assim. Não tem nada a ver, não. Vem cá, vamos tratar disso aqui. Vou te ressocializar. Deixa eu reinterpretar as coisas para você. Tá? Eu vou te dar um significado novo daquilo que você achou que era. Não era, tá? Você estava enganado. Você agora vai ouvir uma mensagem nova. Vamos tratar de você. Deixa eu cuidar de você. Meu Deus do céu! Bom, queridos, então, saindo aqui do 2, a gente chega no tópico de número 3, a normalização do pecado. Aqui nós temos, então, a crise ética moral, né? Bom, deixa eu só pontuar para vocês no primeiro tópico aqui, subtópico, né? Em termos gerais, ele vai falar sobre os valores que regulam a conduta de uma pessoa. E isso chama-se ética. Pois é, olha só, os valores que regulam a conduta de uma pessoa chama-se ética. E a prática desta ética vai ser denominada de moral. Pois é, é a primeira apresentação que a gente extrai aqui, tá? Dessa apresentação do autor. Na segunda apresentação que ele coloca pra gente aqui dentro dessa pauta, é sobre a nossa concepção de obediência, tá, aos princípios bíblicos. A nossa concepção de obediência aos princípios bíblicos refletem o nosso caráter de cristão com toda propriedade.
E aí ele continua dizendo, porém, tá? O conceito deturpado do que a gente já viu até agora, tá? E relativizado, porque a teologia da liberalidade, ela costuma relativizar as coisas, tirar a Bíblia de sua totalidade e tratar com o social. Pois bem, tá? Relativizado do pecado resulta em desvio do caráter. Olha só, desvio do caráter. Deixa eu dar uma olhada nisso com muita calma, tá? Os nossos princípios bíblicos mostram o meu caráter de cristão. E aí, quando eu olho para a conduta deturpada e relativizada do pecado, que está acontecendo hoje em voga com toda a propriedade, o que isso gera? Cristãos problemáticos, cristãos desviados, cristãos que ainda se dizem estar na igreja, mas os seus comportamentos são totalmente diferenciados, são mudados. Pois é. E alguns ousam até dizer que foram libertos da opressão, porque agora ele consegue enxergar, né? Pois é, coisa de doido isso aqui, de louco. Bom, um outro ponto observável aqui também, tá? Eu posso até colocar como terceiro ponto, né? Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna, olha só, se torna moralmente desajustada. Meu Deus do céu, essa é uma pauta que, né, a teoria marxista vivendo hoje a nossa atualidade tenta colocar na cabeça das pessoas. Pois é. Bom, dessa crise de integridade desajustada, tá? Irrompe ações incompatíveis à fé bíblica. Por que você saiu do cristianismo? Porque não estava mais me preenchendo, né? Então eu resolvi sair, então eu acabei sendo liberto, né? Na verdade, eu já estava sendo desajustado há muito tempo, só que eu não reconhecia, né? Na verdade, eu nunca fui crente de verdade, só que eu estava ali, né, só para tentar esconder o que eu sou. Pois é, e eu acabei descobrindo que não teve jeito, e aí eu boto a culpa na igreja, eu boto a culpa nos pastores, eu boto a culpa em todo mundo e fico livre, a sociedade me abraça e tá tudo certo, né? Assim não, no dia do julgamento final tu vai dar conta do que você está fazendo. Bom, temas progressistas violam a ética? Claro que sim, é o que mais a gente está vendo aí, né? A moral bíblica, querem denegrir a nossa imagem. Mas vamos lá. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizadas, tais como imoralidade sexual, aborto, uso de drogas ilícitas. Imoralidade sexual. Não é pecado levar as criancinhas para assistirem. Não é pecado ver uma barbárie daquela. Não é pecado. Mas é pecado. Vou mostrar uma foto aqui de uma família, o pai, a mamãe e as crianças indo para o parque passear, fazer um piquenique. Esse é um conceito, esse conceito de família, né? Essa pauta progressista, pelo amor de Deus, esse patriotismo, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. O que esse povo quer? Misericórdia, deixa eu ir pro 2, pelo amor de Deus. Eu vou. Vamos lá. Imoralidade sexual foi uma das últimas apresentadas no ponto 1, né? Nós dividimos aí em partes aí. Vamos lá! Aí ele ainda falou do aborto e falou das drogas ilícitas, que agora, né, a liberação das drogas é o que está sendo tratado aí, né? Vamos liberar logo tudo de uma vez, tá tudo certo, pronto, acabou. Misericórdia. Vamos lá. Quais são as pautas da imoralidade, pastor? Número 1, a deturpação da doutrina. Número 2, banalização da sexualidade. O que faz a deturpação da doutrina? Bom, favorece o avanço da imoralidade sexual, sim. Deturpar a Bíblia favorece, tirar a verdade de cena, favorece o crescimento do favorece o crescimento do pecado. Ok? Banaliza a sexualidade. A suposta regra é, em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo,
Banaliza-se o sexo pré-conjugal e extraconjugal. Banaliza-se o sexo. Você pode fazer sexo antes de casar. Pode fazer sexo antes do casamento, sim. Isso é o quê? Fornicação. O que a Bíblia diz? Ficarão de fora. Extraconjugal, o cara é casado, tem uma mulher fora. Adultério, ficarão de fora. Ui! Dói na alma. Vamos lá. Normaliza-se a homossexualidade. É normal. Calma aí. Eu disse que eu respeito a opção sexual. Agora, aceitar a prática, não. Porque se eu cometer um erro, você não vai aceitar. Vai dizer que está errado. Ok? Então, da mesma forma que se eu cometo o erro, se eu infringo a lei, cometo uma infração e você diz que eu estou errado, então automaticamente eu não posso aceitar uma pessoa que se diz certa na sua prática. Ela está certa, ela vai dar conta dela. Mas, obviamente, não estou dizendo aqui que eu não amo as pessoas. Pelo contrário. Para mim são pessoas que merecem muito mais atenção. Um certo cuidado até com toda a propriedade. Ok? Mas, vamos lá. Normaliza-se. Bom, a doutrina da castidade é vista como opressora, né? Doutrina da castidade. Que é isso, gente? Menina, você ainda é virgem. Que isso? Vai fora. Rapaz, tu é virgem ainda? Sou. Que isso? É doido. E sabe que eu vejo bonito, né? Quando o cristão, né, ele diz assim, não, só depois que a gente casar. Isso é bonito, mas é feio, é cafona para aqueles que estão lá fora. O que é isso? Violação da castidade, sexo antes do casamento. Ficaram de fora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral. Olha aí, o afrouxamento da moral. Mais uma vez, essa palavra volta aqui. Bom, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e claro que promove, claro que sim. O que a ideologia de gênero quer ensinar? Não é isso? Licenciosidade para as nossas crianças? Se sexualizarem logo cedo, saber o que é, o que não é? Não é a cartilha assim, não era isso? Não era isso? Pois é. Ué, isso é o quê? Violação da inocência da criança. Sangue de Jesus tem poder. O pecado é tolerado, e vou mais além, não é tolerado somente na sociedade, não, porque isso aí a gente já sabe que é. Está sendo tolerado dentro da igreja, né? Tem líderes espirituais sabendo o que está acontecendo, mas não está corrigindo, não está fazendo nada. E ainda diz assim, deixa, porque aí a gente vai perder. De que adianta? Vai perder de um jeito ou de outro, meu querido. Então não vai conseguir levar essa alma para Jesus do jeito que ela está, não. Ela vai ir para o inferno do jeito que ela está. Então é melhor consertar. Se não gostar, porque nunca foi crente, se desviar, e se for para outra igreja, não adianta. Não adianta. Pelo amor de Deus. O negócio é a gente ensinar para esse povo que santidade é uma coisa que exige separação de tudo que é pecaminoso. Que santidade é uma coisa que exige dedicação a Deus em todos os sentidos. Que santidade é uma coisa que exige consagração das nossas vidas todos os dias. E é claro que a gente não faz isso todos os dias, mas deveríamos fazer. Pelo amor de Deus. Pastor, se eu quiser praticar consagração todos os dias, como é que eu faço? Acorda, faz a tua oração, lê a Bíblia, tá? Lê uma parte da Bíblia, faz um devocional, aí sim, você já fez a sua consagração, tá? E está se cuidando, está se tratando, tá? Isso é muito importante. Nós temos até uma pauta que a gente dá com muita propriedade sobre estudo, tá? Formas de ler a Bíblia. Como é que eu leio a Bíblia? Tem um estudo devocional com toda a propriedade, tem o estudo que você utiliza-se da exegese para extrair o que está dentro da Bíblia. E aí, é claro, depois você utiliza-se da hermenêutica para interpretar aquilo e, é claro, da homilética para fazer uma aplicação para você ou para alguém que precisa. Enfim, então, estuda-se dessa forma, obtendo-se por meio da exegese, por meio devocional,
Pois é, isso é muito importante e por meio de uma leitura didática também. Quando eu faço uma leitura didática, eu estou dizendo para a Bíblia que eu quero aprender. Eu estou dizendo para ela que eu preciso, eu necessito aprender. Eu quero aprender. Quando eu faço o devocional, eu estou dizendo que eu tenho intimidade com ela, que eu preciso dela. Ou seja, eu utilizo o devocional, que é importante. E é o devocional que acaba me levando ao caminho de uma consagração diária, constante. Tá? Isso é muito importante, pelo amor de Deus. Ai, Jesus, eu te adoro. Número 3, olha só, eu tenho que ler isso aqui devagar. Dessacralização da vida. Bom, hoje usa-se um termo muito comum, lacração. E o que esta palavra realmente quer dizer, pastor? O que ela realmente quer mostrar? Bom, lacrar dá-nos a ideia de impedir, deter, fazer parar literalmente. Quando eu lacro algo, eu estou dizendo que aquilo ali é inviolável, você não pode mexer, está lacrado. Pois é. Então a teoria da lacração hoje, muito difundida, muito vista em tudo quanto é pautas da nossa sociedade, né? Eu entrei e falei aqui sobre filme, desenhos e séries. Pois é, as séries estão cheias de lacrações, os desenhos estão cheios de lacrações. Filmes aí sendo lançados cheios de lacrações. Pois é. Eu fui ver Os Eternos, filme bom, legal, mas eu fiquei triste com o que eu vi ali. É lacração aquilo. O filme do Thor é uma coisa horrorosa, não recomendo aquele filme para ninguém. Tanto é que o próprio autor não quer nem mais fazer Thor na vida dele, porque banalizaram o Thor, deixaram o Thor bobão, brincalhão. E o que é pior, nós temos um Zeus na cúpula dos deuses, né, convocando os deuses para uma orgia. E deixa o Thor nu perante todos os deuses ali presentes, dizendo que ele não está convidado para a orgia por causa da sua forma de agir. Coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Sangue de Jesus tem poder. Que é isso, gente? Isso não é normal nem aqui nem na China. Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Então não recomendo ver essa porcaria não. E eu lançar aí Capitã Marvel, também não recomendo ver essa porcaria não, porque vão colocar ali ela num estado horroroso, tá? Tanto é que nem divulgam, nem deu certo, entendeu? Eu acho que as pessoas pensam que por lacrarem dessa forma, né, o mundo vai ter que aceitar, vai ter que engolir, e os cinemas vão encher, as pessoas vão gostar, vão aplaudir. Vai não, gente, vai não, vai não. Os atores colocando lá suas roupinhas, né, sexyzinha lá, mostrando roupa de mulher, roupa feita para mulher, roupa feita para mulher. Se você escolheu seu gênero ser mulher, esse problema é teu, você usa o que você quiser. Mas homens, atores que estão fora da mídia, porque durante aquele tempo aí ficaram fora da mídia e descobriram que o povo não gostava deles, pois é, querem lacrar de qualquer jeito, mostrando aí suas... sai fora, sangue de Jesus tem poder. Eu já estou falando, coisa muito séria, gente. Mas deixa eu continuar aqui. Bom, assim os lacradores com suas ideias e devaneios tendem a deter o avanço da verdade, impondo as regras da normalização do que é errado, tá? Do que é banal, do que é impuro, do que é irreal. Pegou? Pois é, use isso aí. Porém, o que a Bíblia diz a respeito disso, pastor? A Bíblia diz o seguinte, e o autor também nos ajuda. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada. A vida humana é sagrada porque tem sua origem em Deus. Não tem sua origem no evolucionismo macacoide. Não tem, não. Não tem seu surgimento dentro do antropocentrismo. O homem surgiu sozinho no universo. Então ele é Deus, né? Porque é isso que o satanismo ensina. Você é Deus. Você não precisa de Deus, você já é Deus, né? Sai fora, pelo amor de Deus. Falei. Que isso, gente? Eu não estou atacando ninguém, só estou falando. Mas vamos lá. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada. Tem sua origem em Deus, divina. Gênesis 1, 27. Né? Não, 26. Né? Somos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. 27. E Deus os criou macho e fêmea. Bom,
Mas se a vida é vista como inviolável e deve ser valorizada, nós temos aí vendo dentro da sociedade a vida sendo vilipendiada por lacradores, sacradores e etc. O autor coloca algo aqui para a gente muito importante, né? Dizendo que a vida é inviolável e deve ser valorizada. Por que ele coloca isso aqui? Porque até agora que a gente viu, né, na maioria das coisas apresentadas aqui, das pautas apresentadas aqui, há uma vulgarização assustadora sobre a vida e sobre o pecado, com toda a propriedade e até mesmo das Escrituras. Tá? Não obstante, o que isto acarreta? Eles acabam vilipendiando a vida do ser humano, tá? E quem é que faz isso? Os lacradores, tá? Os sacradores, literalmente. Ele até fala sobre o cuidado do corpo aqui, dizendo que o corpo deve ser cuidado, deve ser alimentado e preservado. Por que ele fala isso? Porque hoje em dia, espantosamente, assustadoramente, a gente vê a vulgarização do pecado em todas as faixas etárias, pois é, estão atingindo as crianças, os adolescentes com uma força assustadora, nossos jovens de forma tremenda, em todas as áreas. Gente, é uma coisa de doido isso, tá? E o que isto acaba acarretando, pastor? Acaba fomentando essas ideologias que desprezam com toda a propriedade a sacralidade. Sacralidade aqui agora é o sagrado, tá? Ou seja, desprezam o sagrado e a própria vida humana acaba cunhando aí essa banalização em sua realidade. Ele continua dizendo, sim, propala-se a autonomia incondicional, propala-se, olha só, a autonomia, né? Fala-se da autonomia, propaga-se a autonomia. O que essa autonomia fala, pastor? Ele continua dizendo sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. Ele colocou para a gente, o slogan é, o meu corpo, minhas regras. Isso é o que esses lacradores fazem com toda a propriedade. O corpo é meu. Se eu me sinto uma mulher no corpo de um homem, o corpo é meu. Quem decide sou eu. Não é nem a ideologia, né? É o corpo é meu. Tudo bem, o corpo é seu. Você pode se sentir o que você quiser. O problema é que uma nota de 10 reais nunca vai ser 100 reais. Por mais que ela diga, eu não sou 10 reais, eu sou 100 reais. Ela vai continuar sendo 10 reais. Entendeu? Coca-Cola nunca vai ser Fanta, não tem jeito. A Fanta é amarela, a Coca é preta, não tem jeito. Não tem jeito, só se tu botar corante lá na Fanta lá. Mas mesmo assim ela vai ficar com gosto de Fanta. E aí? Pois é, querido. Mas vamos lá. Meu corpo, minhas regras. O corpo é seu. E ele continua dizendo, o slogan, meu corpo, minhas regras, reivindica, tá? O pseudo-direito. Pseudo. Não é que a pessoa tenha, não. É um pseudo. Parece um direito. Querem ter um direito. Forçam o direito. Tá? De a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio e a eutanásia. Né? Pseudo-direito, meu corpo, minhas regras. Se eu quiser mantê-lo vivo, eu mantenho. Se eu quiser drogá-lo, eu drogo. Se eu quiser prostituí-lo, eu prostituo. Se eu quiser colocar ele onde eu quiser, eu coloco. O corpo é meu, as regras são minhas, eu faço com ele o que eu quero. Pois é, meu Deus do céu. Só que a Bíblia diz o seguinte para nós cristãos, que o corpo é templo do Espírito Santo e não deve ser profanado. Pegou a visão, crente? Então, crente que está lutando para que o seu erro seja justificado, nada se justifica diante de Deus, tá? As nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundícia. Ou seja, por mais que eu tente me justificar diante dele, eu não vou conseguir, porque a justiça de Deus é reta, é correta, é verdadeira e exige de quem o obedece, de quem o segue, tá? Pauta tais como santidade, obediência com toda a propriedade. Pegou? Vamos lá. Nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Ok? Então, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso pegar esse corpinho aqui e de forma proposital lançá-lo no pecado. Até posso, tenho livre-arbítrio para isso. Mas se eu sou crente de verdade, se eu quero o céu, se eu quero a Bíblia, se eu quero Deus, eu tenho que cumprir a regra dele, a regra da Bíblia, não a minha regra. Pegou? Muito bem, e aí a gente chega dentro da nossa conclusão. O autor fala aqui que a relativização do pecado, que restringe a solução de pautas sociais e prejuízos da moral, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais igualmente não retratam a fé cristã. Sim, tudo que nós acabamos de ver aqui sobre relativismo das coisas, sobre liberalismo das coisas, meu Deus do céu, nada disso está em acordo com a fé cristã. Pega a visão, tá, crente? Nenhuma dessas coisas apresentadas aqui, as teologias apresentadas aqui, os argumentos apresentados aqui, marxistas, socialistas, não, tá? Que menosprezam a autoridade da Bíblia, estão de acordo com a fé cristã. Mas ele diz aqui, apesar de a igreja não ser apocalíptica nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Sim, o mal primário aqui é o pecado. A gente precisa combater o pecado. E é por combater o pecado que nós somos vistos, atacados, sem pena. Ok? Muito bem. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia a injustiça contra o próximo, sim. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo e o diabo, o pecado e a morte. Sim, nós estamos aqui como militantes, tá, da fé em prol da razão bíblica, da sanidade, da espiritualidade, com toda a propriedade. Ok? Que Deus te abençoe. Espero que esta lição sirva aí de pauta, né, de ajuda, porque nós estamos aí dentro de um trimestre bastante complexo, né? Eu tenho visto muitos dos nossos irmãos professores, né, dizer que a lição está difícil, mas a gente procura aqui, né, de alguma forma ajudar. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Até a próxima. Beijo no coração. Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês preferirem. Se sente honrado por estar aqui lecionando a vocês mais uma vez. Amém. Beijo no coração.